Quero convidar você nesse momento a abrir lá em Lucas capítulo 5. Será então a palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. O caminho da perseverança não é um caminho muito fácil. O caminho da perseverança, ele pode ser aliviado com duas coisas interessantes. Primeiro, quando você reconhece a sua pecaminosidade. Que isso, pastor? Sim, o corpo mortal, o corpo do homem não foi feito para morrer. É o pecado que de fato traz ao homem a experiência da morte. Logo, quando o homem reconhece o seu estado pecaminoso, ele entende que ele sozinho não pode se salvar. Sozinho, ele não consegue se ajustar. Sozinho, ele não consegue melhorar. Sozinho, ele não consegue evoluir. Então, primeira coisa, entender o meu estado de pecaminosidade é compreender que sem Deus, principalmente sem Jesus, eu não consigo evoluir tanto espiritual como material. Então, entenda que todas as batalhas espirituais e todas as dificuldades físicas são oriundas da consequência da pecaminosidade humana. Uma outra coisa interessante, que dá sabor à nossa perseverança, é, de fato, o reconhecimento da divindade de Jesus. Sabe, lá nos textos antigos, tinha um povo que acreditava que Jesus era apenas um espírito. Ele não tinha corpo humano. Já tinha um outro povo que acreditava que Jesus, ele era apenas um homem e não passou disso. Mas os discípulos testemunharam, não apenas visível, ouviram, mas viram e creram que de fato o Deus homem, ele não era meio homem, meio Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. De fato, Deus trouxe em Cristo a certeza de que mesmo tendo um corpo mortal, nós tínhamos a condição de não pecar. Teríamos a condição, então, total, sabe, de vivermos pela obediência. E quando você começa a compreender que todo o sucesso do próprio Filho de Deus, sendo o Deus homem, ele não abriu a mão da obediência, sabe, mas nos mostrou o resultado de toda a nossa caminhada, mesmo que não sejamos livres da morte, mas seremos de fato, uma vez por todas, vitoriosos sobre a morte, pois ela não vai mais nos conter, porque Jesus já nos garantiu esse direito. Em breve, ao ressoar da trombeta, toda lágrima será extinta, toda dor será extinta, toda e qualquer dificuldade de decepção e frustração será extinta de uma vez por toda da nossa vida, do nosso corpo. E aí, antes que isso aconteça, é necessário que você compreenda o seu estado mortal, pecaminoso, e por outro lado, você reconheça a divindade de Jesus. Mas aí, existe um texto lindo que pastoreia o meu coração todas as vezes, principalmente quando eu me sinto tão impotente diante da minha realidade. Se encontra lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Eu gostaria que você estivesse nos acompanhando. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler. Aconteceu que, a apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava do barco as multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão, Pedro, postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, a atitude de Pedro foi porque foi consequência de tudo aquilo que ele ouviu. Fala o coração do teu povo nessa noite, porque é impossível o Senhor falar aos corações e eles continuarem do mesmo jeito. Então, Senhor, não seja eu, mas seja o Senhor, a cada coração, a cada pai, a cada mãe, cada ovelha, cada filho, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião. Seja o Senhor hoje bondoso, de forma tão poderosa, e nos agraciar com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu costumo iniciar esse texto trazendo a aplicação do contexto inicial, né? Quando você, por exemplo, tem um pedreiro na sua casa, quando ele começa a lavar a colher, quando ele começa a lavar o balde, quando ele começa a lavar a enxada, você sabe que naquele momento o pedreiro já está falando assim para o dono da obra: olha, acabei meu serviço por hoje, só volto amanhã. Logo, ele está ali lavando as ferramentas. Lavar as ferramentas, para muitos profissionais, significa: encerrei o meu trabalho por hoje, estou indo embora, ou vou para comemorar, pois tive um trabalho com bom êxito, ou vou para casa, triste. Talvez falar assim para a esposa: olha, hoje foi mais um dia de frustração. Sabe, nessa história, nesse momento, nesse episódio, Cristo iria ativar todo o seu poder salvador. Cristo estava iniciando, de fato, todo o seu ministério para demonstrar agora, no relatório de Lucas, na visão de Lucas, Cristo está iniciando agora, ativando o reino de Deus de forma milagrosa na vida daquele que ele escolheu como seus discípulos. É interessante você começar a olhar o texto com um olhar, sabe, de um Deus que está por dentro de tudo. Porque poderia ter muitos outros barcos lá, e como o texto fala, mas ele escolheu o barco de Pedro, e automaticamente dos seus sócios, demonstrando automaticamente que ele tinha um propósito para essas pessoas. Então, quando Jesus entra num barco, ele não entra à toa, ele entra com um propósito. Quando Cristo, de fato, ele vivencia na vida dos seus escolhidos, ele não entra à toa. E agora o texto começa a dizer que quando Jesus assume o controle daquele barco ali, ele começa a falar às multidões. Automaticamente, ele não estava falando apenas para a multidão, ele estava falando para pessoas específicas. Talvez hoje você não possa estar entendendo, talvez esse vídeo alcance multidões, mas de fato essa palavra vai ter um propósito específico, não apenas a multidão, talvez a poucos, como você nesse momento que está me ouvindo. E agora você entende que depois de Pedro ter ouvido tudo que Jesus falou, de alguma forma ele foi surpreendido. De alguma forma ele foi convencido de que aquele mestre não era qualquer um mestre. De alguma forma ele recebeu aquela
unção do Senhor Jesus, aquela sabedoria do Senhor Jesus, a ponto de convencê-lo de uma noite de trabalho frustrada. Sim, os discípulos têm os pescadores têm uma prática de pescar à noite, porque é o momento mais fácil de pescar os peixes, porque o peixe vem mais para cima. Ele não fica lá no fundo apenas, mas ele vem para a superfície para se alimentar. E nesse momento você encontra que a noite toda, esses homens passaram a noite toda passando a rede pelo mar, por todo aquele lago, e não pescaram nada. E aí, depois de ter ouvido, e aí eu lembro que Paulo vai falar lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu Jesus falar. Ele então disse: sob a tua palavra lançarei as redes. E aí agora começa tudo ser diferente. Aí vou dar uma paralisada aqui e quero conversar com você olhando bem nos olhos. O que mais tem dificultado a sua vida? O que mais tem dificultado o seu caminhar? Porque encontros para muitos encontraram essa pandemia como um fim, como um desespero. Muitos ouviram assim do Senhor Jesus: olha, pega a sua rede lá e lança ela ao lago. Lançai a vossa rede para pescar. Provavelmente você que teve a oportunidade de ouvir Jesus falar no seu barco, provavelmente você encontrou nessa pandemia a grande oportunidade de obedecer a Jesus. Mas só que aí, queridos, tem um detalhe. Muitas vezes existe uma psicologia reversa aí, sabe? Que isso, pastor? Jesus poderia muito bem, sabe, dar uma outra solução para Pedro. Mas Jesus viu que o ponto mais fraco no coração de Pedro naquele momento era um homem frustrado, um pai de família frustrado, um empresário frustrado, um empreendedor frustrado, um pescador que a vida toda fez aquilo diante de uma frustração. E aí ele fala agora, mostra para aquele pescador que é na sua frustração que eu vou agir, é na sua falha que eu trabalho, é na sua fraqueza que eu demonstro o meu poder. Então, ouvindo isto, lançou as redes. A partir do verso 6 diz que apanharam uma grande, tamanha quantidade de peixes, a ponto não apenas da rede se romper e os barquinhos não ter condições de apanhar aqueles peixes. Sabe, a minha vida é esse barquinho. A minha vida é esse pequeno barco. E hoje, meu irmão, me sinto como Pedro, te chamando você para me ajudar. Não apenas para que eu recebo sozinho, mas para compartilhar com você das maravilhas, das benesses, das bênçãos que o Senhor de fato tem proporcionado à minha vida. Quero dizer para você que chora, para você que está desesperado, a melhor coisa na vida do homem frustrado é estar aonde Jesus está falando. E quero dizer para você que esse é o lugar que você está. Jesus está falando com você nessa noite, que Ele vai trabalhar na sua frustração. Se você é frustrado como pai ou como mãe, frustrado como profissional, frustrado como crente, frustrado, você sabe lá, como qualquer um cidadão, mas o que você mais precisa hoje é obedecer a palavra do Senhor. E sob esta palavra eu lançarei a minha rede.
Sabe, é um ato de fé. Você precisa crer. Ninguém pode, uma única coisa na vida que ninguém pode pegar na sua mão e fazer o que você precisa fazer por você mesmo, é crer. Não tem como eu dizer para você, como botar você no meu colo, olha, a minha fé vai te abençoar. Não existe isso. Você precisa crer. E talvez estou falando com muitas pessoas que estão precisando crer, acreditar, né? Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Sabe, veja as promessas do Senhor se cumprindo. E nesse momento, aquele homem que era contido num estilo de vida meio rebelde, esse Pedro não era talvez apenas um homem trabalhador, tinha algumas dificuldades. Isso mostra para nós que Jesus não olhou as condições, nem a que nível de dificuldade pessoal, espiritual, se tinha demônio para tirar na vida dele, se tinha alguns traumas do passado, se ele tinha alguma dificuldade por ser pobre ou não, por ter, sabe, um dia frustrado. O Senhor Jesus não olhou com os olhos que eu e você olhamos, ou nos olhamos. Pelo contrário, os olhos de Deus estavam de fato olhando para um homem pecador, mas com um olhar de bondoso, e fala: a minha graça te basta. E é a minha graça de fato. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Quando essa graça é revelada na vida do pecador. E Pedro nos ensina o que acontece. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Uma das maiores dificuldades e dos maiores perigos que nós corremos é, durante a caminhada, perder o senso de justiça. E senso de justiça não é você apenas lutar pelas classes sociais, por criança, órfão, mas é você perder o senso de que Deus vê tudo, sabe tudo, e não existe mentira diante do Senhor. Senso de justiça é saber que você está diante de um Deus tão puro, tão santo. A única coisa que você tem o direito e lhe cabe é a não ser se prostrar diante dos pés do Senhor Jesus. Diante da sua palavra é se humilhar. É diante do seu bom convite de nos ajudar, de tirar da nossa frustração, é se humilhar. Bem como, pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante, serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E aí, isso serve tanto para quem está começando agora e para quem está há bastante tempo. Uma das coisas que nós mais precisamos é não perder a visão da admiração de quem Jesus é. Uma coisa que o diabo usa mais para quebrar uma igreja, para quebrar um ministério, é roubar o prazer que nós temos de Jesus. Roubar a vista, a visão que temos de admiração por Ele ser Deus. E sendo Deus, abriu mão de toda a honra, de toda a glória, se humilhou e assumiu o nosso lugar daquele madeiro. Suportou toda a desonra e toda a consequência do meu e dos seus pecados, que nos garantia a vaga no inferno. Agora Ele assumiu sobre si. Queridos, não perca a admiração por Jesus.
Porque quando você está tomado por uma admiração por Jesus, sabe, você não vê dificuldades. Pelo contrário, você só vê todos os momentos a grande oportunidade de ver a boa mão do Senhor sendo derramada sobre aqueles que não merecem. Mas a primeira coisa que você faz quando perde a visão da admiração a Cristo é achar que quem merece é esse, quem não merece é esse. Você possui o senso de justiça a partir do seu bel prazer, a partir do seu senso, opinião própria, pessoal, subjetiva. Criamos até um céu, criamos a igreja perfeita, criamos a teologia perfeita, criamos o louvor perfeito, criamos a igreja perfeita. E quando você olha, na verdade, Jesus vem na contramão de tudo isso. Ele pega as coisas mais imperfeitas para confundir as mais perfeitas desse mundo. Creia, querido, tenha essa admiração por Cristo. E agora, ele recebe as palavras mais poderosas da vida dele. Foi: não temas, Pedro. Não temas, porque daqui em diante, você não é mais pescador de peixes frustrado. Tu serás pescador de homens. Sabe, uma das coisas mais apaixonadas que um jovem pastor precisa ter e tem, é quando ele entende que nós não formamos pescadores de peixes. Eu posso estar aqui, acredito que eu tenho capacidade para isso, de passar aqui horas e horas falando 10 passos para a vida vitoriosa, 10 passos para uma profissão vitoriosa, sabe, 10 passos para um casamento vitorioso, sabe. Eu acredito que o Senhor já me deu dom suficiente para tudo isso, mas se tudo isso não apontar para o reconhecimento da divindade de Jesus e não apontar para a sua pecaminosidade a ponto de levá-lo você ao arrependimento, de saber que tudo que você tem, tudo que você é, não foi porque você se esforçou, mas por um dia, porque o Senhor olhou para você, viu aquele homem frustrado, viu aquele homem moribundo, olhou e acreditou em você e deu então a sua graça. Não sei o que você está vivendo hoje, mas eu posso falar para você: pescador de homens, discípulo de Jesus, não temas. Sabe, esse termo não temas, ele está cheio de interpretações gostosas por toda a Bíblia. Esse termo não temas, ele nos traz uma ideia poderosa. Não temas, porque você vai perseverar naquilo que eu mandei você fazer. Não temas, pois eu estou contigo. Não temas, pois eu te ajudarei. Não temas, pois sou eu que te levanto. Não temas, pois sou eu que te ajudo. Não temas, porque sou eu que providencio. Sabe, Jesus agora está chamando para um serviço especial. Pare de brincar, mas exalte esse serviço especial que Jesus está chamando você para fazer. Após essa pandemia, o que vai mudar não é só a vontade de ficar rico. Você tem todo o direito. Não é a vontade de viver 100 anos. Você tem todo o direito. Não é a vontade de não ficar doente. Você tem todo o direito. Mas você precisa sair dessa pandemia, sabe, com coração ardente, sabe, com coração queimando, dizendo assim: Senhor, eu entendi, porque o Senhor me tirou daquela frustração para um serviço muito especial, é proclamar o teu reino, é anunciar às gerações de que grande é o Senhor. Meu irmão, não adianta ser discípulo de Jesus para arrumar mulher bonita, para arrumar carro novo, casa nova. Não adianta, sabe, para que o teu filho tenha um futuro. Na verdade, tudo que Jesus fez em você
foi um preparo, sabe? Te tirou da frustração, tirou você do dia ruim, do dia mau, quando tudo dá errado, para uma única, exclusiva missão, o serviço especial. Mas qual é o serviço especial, pastor? Deixar tudo e o seguir. Você acha que serviço especial é só pregar? Não. É deixar tudo e o seguir. O que falta hoje você deixar de lado? Porque provavelmente tudo que você está engajado em fazer é o que te levou a esse dia de frustração. Provavelmente todo o trabalho que você está engajado é o que está roubando as suas forças. E o sentido de Jesus sempre será na contramão do mundo, e Pedro nos ensina, abandona tudo e o segue. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Você conhece um bocado de gente desigrejada aí, não conhece? Sabe por quê? Tentaram seguir Jesus sem abandonar tudo. Tentaram seguir a Cristo sem assumir a cruz, sem negar a si mesmo. É impossível. Eu quero fazer você pensar nessa noite. De que forma você está? Se vale a pena continuar relutando, carregando tudo sobre os seus ombros. O teu sucesso, o desejo de ficar rico, sabe, você que está solteiro e quer casar, sabe, você que está namorando, querendo casar, você que já está noivo tanto tempo querendo casar, você que já está querendo uma outra mulher, sabe, tem disso também. Sabe quando tudo começa a melhorar? Quando você abre mão de ser do que você é e começa a seguir a Cristo. Você pode ter um dia, uma pesca maravilhosa, porque a bondade de Deus, a graça comum, ela proporciona isso. Você pode ter um dia espetacular, onde aqui, né, um louvor, o Israel na banda, o ministério, pode promover um ambiente de adoração incrível, a ponto de você se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor e chorar. Você pode, sabe, ter uma grande admiração momentânea, mas se você não negar a si mesmo e seguir a Jesus, tudo isso será passageiro. Porque só é maduro, só é constante, só quem de fato amadurece, quem abandona tudo e segue a Cristo. Pense nisso. Eu quero orar por nesse momento, por você que está sobrecarregado, que está ansioso por mudança na vida. Vamos orar? O irmão Jorge Roberto pede oração. Mais para cima, a irmã Leila tinha pedido também oração pela sua família, né? Vamos orar nesse momento? Essas 3 pessoas? Tá. A Raquel pede oração pelo Alexandre e Luiz Eduardo, que estão com câncer. Olha que momento. Tudo começa a melhorar quando abrimos mão de quem somos e passamos a seguir a Cristo. Muito grudados. O irmão Antônio está pedindo oração pela sua família enlutada.
Vamos orar. Pai, por favor. Estamos diante de tantas frustrações. Mas Pedro tem um comportamento incrível que nos ensina de que não adianta apenas viver o dia da pesca maravilhosa, não adianta apenas ter admiração de quem Cristo é, se quedar ao chão, reconhecer aquele momento de adoração, se não temos a capacidade de levantar e abrir mão de tudo que somos e tudo que temos para te seguir. Eu sei que o Senhor pode abençoar cada um dessas pessoas. Meu irmão, você que nos ouve nessa noite, Deus pode te abençoar e dar muito mais do que você imagina. Mas o que Ele mais quer ministrar hoje no seu coração é a verdade de que essa doença pode passar e vir outra. Essa dificuldade pode passar e vir outra. Dias muito melhores podem vir, mas a certeza da vida eterna e a certeza de que você está seguindo Jesus, isso é incomparável. Queridos, não estou dizendo que tudo vai começar a ser diferente, porque esse mesmo Pedro, ele tem tantos relapsos do velho Pedro, mas chega um momento que quando aquele galo canta, chega um momento que Jesus fala assim: Pedro, eu te chamei para cumprir, para fazer o que eu te ordenei, do que eu te ensinei esse tempo todo, e quando o galo cantar você vai me negar, mas ali você vai entender tudo que eu fiz por você. Incrível isso. E a partir daquele momento que o galo cantou, aquele Pedro pequeno, aquele Pedro covarde, aquele Pedro egoísta, aquele Pedro ganancioso, aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro, tomado de ódio, transforma-se num grande homem, defensor de todos os ensinos de Jesus, aquele que foi pautado como um mestre. Incrível, incrível isso. As palavras de Jesus não apenas saíam da boca de Pedro iguais, mas o comportamento a ponto de Pedro chamar a atenção daqueles que perseguiam Jesus, agora começaram a perseguir a Pedro, a ponto dele ter uma morte como mártir. O que Jesus quer para você nesse dia, nesse tempo, é que você consiga compreender tudo aquilo que Ele tem te ensinado, tudo aquilo que Ele tem falado, e você possa então compreender que tão em breve, mesmo que seja sob perseguição, mesmo que a nossa vida esteja por um fio, mas você compreende de que em breve o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas, de que em breve todo esse efeito do pecado que adoece o corpo, que traz câncer, que nos faz chorar de tristeza, de saudade, será acabado da nossa vida, será tirado. É isso que Jesus quer que você compreenda nessa noite. Não é de milagre que você precisa apenas, mas é de confiar em tudo aquilo que Jesus tem falado ao teu coração. Você crê nisso? Você quer entregar sua vida para o Senhor nesta noite? Você quer entregar o teu coração, o teu ministério, esse novo tempo a Cristo? Quero convidar você, do lugar que você está aí. Bom que nesse momento ninguém te vê, você não precisa ter vergonha, querido. Se renda, se prostre, admire a Cristo e o louve. Mas ao levantar do lugar que você estiver, abandona de tudo que você é apaixonado, tudo aquilo que você tem prazer, porque a partir de agora o Senhor Jesus tem uma grande missão especial para você. Então, creia nisso.
Essa doença só apenas te trouxe até aqui. E hoje foi o dia da pesca maravilhosa na sua vida. Hoje foi o dia do Lucas 15 na sua vida. Foi para que os seus olhos fossem abertos e o teu coração fosse tomado de vontade para você abrir mão de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua vida, atrapalhado a sua vida financeira, o seu casamento, o seu ministério. Tem pesado demais o fardo que é leve e suave. Sabe, quando nós estamos pesados demais, tudo que nós mais queremos é ouvir de alguém que vai fazer assim: olha, isso vai passar logo. Quero dizer para você, aqueles que estão em Cristo, isso vai passar logo. Isso é momentâneo. Essa momentânea tribulação é incomparável ao peso de glória que há de vir. Eita glória. Santo, 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 santo é o Senhor. Bendito seja o Deus de amor e o Deus de justiça. O Deus que não permite que o pecador seja arrependido, seja tomado pela violência do inimigo. O Deus que não abandona a obra pelo meio do caminho. O Deus que é fiel em completá-la até o grande e glorioso dia. É por isso, meu irmão e minha irmã, Deus é fiel em terminar a obra na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Creia nisso e não desespere, mas cumpre o serviço especial que Ele te chamou para fazer. Muitas pessoas têm vivido por motivações. Então viva por motivações, queridos, porque nem sempre a vida vai estar. Olha como estava a vida de Pedro. A vida nem sempre vai estar no dia lindo. Foi necessário que Jesus entrasse com a intervenção. E quando você começa a compreender que você está seguindo Jesus, a coisa mais linda, a coisa mais incrível que você tem é a confiança de que Ele vai intervir. Ele não te abandona. Então não se desespera. Pai, mãe, não se desespera. Mas cumpre o seu serviço especial, pois Ele pagará. Não tem nada melhor do que trabalhar para Jesus, sabe? Não tem nada melhor do que trabalhar para Jesus. Olha, no dia de hoje, quero orar por um jovem que abençoou a minha vida. Quero orar por você, meu irmão. Você sabe com quem estou falando. Senhor, abençoa a vida desse jovem. Renova esse ministério. Traz ele a noção do serviço especial que o Senhor chamou para fazer, Pai. Oh Deus, não deixa o inimigo tentar apenas invadir ou alcançar, mas pelo contrário, Senhor, envia os seus anjos para bater em retirada e nos dê a oportunidade para eu cumprir a minha missão especial naquela vida, de pastoreá-lo, de ensiná-lo, de então, através da vida da Tua palavra, ele possa pastorear e discipular muitos outros. Obrigado, Senhor, pela vida daquele jovem. Obrigado, Senhor. Abençoe, Senhor, com toda sorte de bênção. A irmã Ivone, que está muito melhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do presbítero Hélio, a irmã Sônia, que passou o vendaval, mas estão ali, estão de pé. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus é tremendo, irmão. Não há ninguém como nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Creia nisso. Sabe, não deixe o diabo roubar essa certeza, nem a vida lhe frustrar do serviço especial que o Senhor chamou você para fazer. Então abandone, negue a si mesmo e siga Ele. Você vai ver que aqueles que desprezavam vão ter você como referência.
Aqueles que não te ouviam, vai ter você como base. É isso. É isso. Você vai ver. Agora, é um preçozinho a ser pago. Quinta-feira estaremos aqui de volta, viu? Estamos com a grande expectativa. O Estado anunciou aí uma liberação. Acredito que vai ser uma liberação expansiva, gradual. Mas nós vamos ainda estar esperando as coisas entrarem na normalidade. A nossa igreja está preparada. Já temos o álcool, o termômetro. Já temos os irmãos aqui que vai dar piscando assim uma luz vermelha na sua testa. Não fica nervoso não, entendeu? Ele é só para medir a temperatura, sabe? Então vai criando essa admiração, sabe? Vai tendo raiva de todas as vezes que você não veio porque era o Gabriel que ia pregar, raiva porque ninguém foi visitar você, vai criando raiva desse sentimento toda vez que você não veio no culto porque você não quis, vai criando agora alegria porque está quase chegando a hora de nós voltarmos. Mas cumpra hoje o teu papel especial que o Senhor chamou para você, viu? Quero sorriso nesse lugar, quero alegria e convicção, que logo tudo isso vai passar. Amém? Deus nos abençoe, receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo vos faça seguir a Cristo. Amém e amém. Obrigado, queridos.